Os canais Sensei eu conheci em 1978, na Academia de Niterói. Eu tinha começado a pensar assim, em fazer uma arte marcial, e aí passando na academia, no centro de Niterói, na Aureliano Leal, no quarto andar tinha o dojo dos canais Sensei. Eu não lembro se quando eu cheguei na porta ele mandou eu sentar ou eu fui e sentei no banco, eu não lembro. Mas eu fiquei assistindo, aí no final do treino, ele veio e deu uma explicaçãozinha, né? Ele também não falava muito português, mas explicou. Aí eu falei, eu vou entrar. Eu pensei, né? Eu vou entrar, se eu não gostar, eu saio. Mas na academia de Niterói, tinha professor de química, professor de matemática, professor da faculdade de odontologia. Então, assim, aí acabava a aula, os canais Sensei colocavam um plástico num tatame, uma toalha, né, de plástico, e aí traziam um chá, ninguém falava em briga, nada disso, né? Então era uma conversa boa, e eu fui ficando, né? Nessa época eu trabalhava no estaleiro, e aí fui ficando, e até hoje, né? Estou aí treinando aí. Já vai quantos anos? Já tem 47 anos. E me fala seu sentimento a respeito de Shikanai Sensei. Meu sentimento já começa até a me emocionar. Mas é difícil de falar. Para mim essa parte é difícil. Para mim é como se fosse um pai. Tá dobrando, né? Então vai ter choque, vai levar. Uma mão só, tá? É um professor, assim, extremamente técnico. Parece que cada vez ele usa menos força, está no lugar certo, está sempre usando, minimizando, né, os movimentos. Para mim, combina muito comigo, assim, essa procura dele pela técnica, é o que eu tento fazer, é o que eu gosto. Então eu vi nele isso e acho que é o que me identifica, né, para ficar. Ele mudou minha vida, não só em ensinamentos dentro do dojo, mas de um jeito de comportar, de seguir a filosofia dele, né? Eu sinto minha vida muito mais fluida, com muito menos força, em todos os sentidos, depois de conviver com o Shikanai. É um pai, às vezes bravo, às vezes doce, e a gente aprendendo a conviver com ele tem muito a ganhar. Ele realmente vive o Aikido, vive a arte marcial 24 horas por dia, né? Então, assim, é uma coisa impressionante, assim, o nível de intensidade dele em relação à arte, né? Então, por mais que o Aikido seja uma arte marcial, entre aspas, moderna, né? Mas ele tem uma essência de Koryu, de tradição, né? E isso trouxe um valor muito grande para a nossa turma, né? E para tudo que ele construiu no Brasil durante esses 50 anos. O Sensei é uma coisa bem difícil de explicar. Ele é uma pessoa que muitas vezes ele é bem rígido com a gente, né? Cobra a questão do fazer correto, fazer, né, do modo adequado e tudo, mas é uma pessoa
e extremamente bondosa. Ele te apoia naquilo que for necessário, ele tem as cobranças de tudo e tal, mas é uma pessoa extremamente gentil, né? É uma cultura, até hoje a gente brinca, fala que ele está aqui há tantos anos, mas que o Japão não saiu de dentro dele, né? Então assim, ele tem toda aquela característica japonesa, aquela coisa da formação japonesa e tudo, mas ele já brasileirou em várias coisas, então hoje a gente consegue ter um pouco mais de acesso a ele. Chega às vezes, até a gente fica assim olhando e fala assim, nossa, ele foi até amoroso numa determinada situação. Um sentimento a respeito do sensei. Se eu tiver que reduzir a uma palavra, eu diria admiração. Nós conhecemos o Shikanai Sensei há cerca de 40 anos, quando ele iniciou o acompanhamento dos grupos de Brasília. Meu esposo faleceu há 4 anos e ele que foi o discípulo do Shikanai Sensei inicialmente, né? E iniciou os trabalhos na UNB há cerca desse período de 25 anos, 30 anos atrás. E na verdade, nós sempre tivemos uma lealdade muito grande com relação ao Shikanai Sensei pelo trabalho que ele tem feito, né? De divulgação do Aikido, com todas as dificuldades que ele tem enfrentou desde que veio do Japão, né? Inclusive pelas dificuldades da língua, dos costumes. Então, por essa dedicação, esse esforço, nós temos assim, uma gratidão muito grande com relação a ele. Sim, eu estava procurando um caminho e foi a professora que me trouxe esse caminho, né? Você cria um elo muito forte, uma pessoa como ele, assim, e lá é marcante, né? São 47 anos agora que a gente se conhece, né? Ele é uma referência para mim do Aikido e de outros aspectos de como ser um ser humano. E é difícil explicar o que você sente realmente, não é explicável. Então, se eu não tivesse conhecido o Shikanai Sensei e ele não tivesse correspondido às minhas expectativas naquele momento, lá atrás, né, eu hoje talvez não estivesse fazendo Aikido. Eu acho que ele é uma grande pessoa, é muito forte, uma energia muito forte. O japonês, lá da Omoto, ele falou que o espírito que rege o Shikanai Sensei é da sinceridade, que ele é sincero. Então ele não esconde, né? Ele tiver que falar, ele fala na fita mesmo. Então isso choca muitas pessoas, né? As pessoas sentem, pela diferença de cultura, ele bater em cima de mim e tudo. Mas eu sempre reconheci ele como um grande homem, uma grande personalidade. É difícil de encontrar, difícil. Eu nunca vi uma pessoa com um nível de observação tão grande e nível de determinação. Quando ele está em pesquisa ou estudando uma técnica, é incansável. Ele passa meses repetindo aquele movimento, repete, vai, anota. Ele tem uma série de anotações que ele faz, sabe? Continua essa rotina durante 2, 3 meses, um movimento só, sempre descobrindo alguma coisa. Isso eu acho uma coisa muito importante na vida dele, né? Tem uma outra questão que para mim, eu brinco com as pessoas assim, falam assim, a vida acabou, alguém fala assim, e na vida, o que você viveu de interessante na vida? Eu falo assim, eu acompanhei o desenvolvimento de um mestre, sabe? Porque durante esse tempo todo eu venho vendo o processo da evolução dele, o nível que ele vem atingindo, sabe, da percepção, da técnica. Isso para mim é uma grande coisa. Nome
Valeu, vai cantar?